Obrigado, Jesus. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Shalom, igreja, boa noite. É uma alegria estar na presença do Pai, sendo grato. Eu queria estar lendo no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 23. Amém? Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o nome de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu o estatuto, uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos, os seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, porque pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor, o Deus que te sara. Amém? Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava aqui ouvindo, eu queria fazer umas perguntas antes de iniciar a palavra. Eu queria fazer uma pesquisa aqui. Umas perguntinhas, né? Quem gostaria de ter mais paciência? Pode levantar a mão. Que as pessoas fossem mais pacientes com você. Quem queria que as pessoas fossem mais pacientes com você? Quem gostaria de que as pessoas fossem mais gentis com você? Quem gostaria de receber mais amor das pessoas? Quem gostaria que as pessoas tivessem mais misericórdia de você quando você comete uma falha, quando comete um erro? Amém? Quem gostaria de ter mais dinheiro? Acho que todo mundo, né? Glória a Deus, todo mundo quer, né? Se eu disser para você que você pode ter tudo isso, amém? Tudo isso você pode ter. Eu estava vendo aqui o Laércio ministrando a palavra, né? E tem tudo a ver com o que eu ia ministrar hoje, com o que o Senhor colocou no meu coração. Né? Ele falando o quanto ele foi honrado, o quanto ele foi abençoado nesse mês de dezembro. Né? Nós estamos vivendo, né, a palavra profética para 2025 é o ano da colheita. Então, muitas pessoas já começaram o ano colhendo. Laércio começou o ano já, o mês de dezembro, colhendo muitas bênçãos, né? Eu creio que outras pessoas aqui talvez não testemunhou, mas já começou o ano colhendo. E nós temos que entender que, para eu viver uma grande colheita, eu tenho que viver também uma semeadura. Amém? Eu conheço o Laércio e a Edilane, tenho andado bastante com eles. Eu sei o quanto o Laércio semeia, o quanto ele investe no reino, sei o quanto ele investe em pessoas. Né? Então, a gente sabe que tudo que ele está colhendo foi aquilo que ele já vem semeando há algum tempo atrás. Né? Então, eu estava aqui, hoje de manhã, meditando nessa palavra. Aquele povo, Deus tinha tirado aquele povo do Egito, eles caminharam, né? Todo mundo já conhece a história. Mas, quando eu estava lendo essa passagem, o Senhor falou muito comigo. Eles chegaram naquele lugar, eles estavam 3 dias andando com sede. Chegaram no lugar onde tinha água. Mas quando eles foram experimentar aquela água, a água era amarga. E eles começaram a murmurar. Aí você começa a ler o livro de Êxodo, você vai ver o quanto aquele povo murmurou. Em todos os momentos eles estão murmurando. Deus já tinha feito grandes coisas. Eles saíram do Egito com as riquezas do Egito. Deus já tinha feito o mar se abrir. Mas desde a saída do Egito, eles já estavam murmurando. E eles passaram um caminho todo murmurando. Eles passaram 40 anos no deserto murmurando. Porém, eles não alcançaram. A Bíblia fala que aquela geração de murmuradores não alcançaram a colheita que Deus tinha para eles. Então, eu quero dizer para você que murmurador não colhe nada. Então, nós temos que tomar cuidado quais são as nossas murmurações. Porque aquelas águas eram amargas. Deus, quando trouxe aquele povo do Egito, eles vieram
fracos, eles vieram doentes, eles precisavam de ser curados. Aquela água ia trazer cura, por isso que ela é amarga. Hoje os cientistas já estudaram aquela água é super potável, ela continua sendo amarga. Mas porque tem uma infinidade de plantas medicinais no fundo daquela água, ela se torna amarga. Então tudo que Deus faz é perfeito. Deus, quando levou aquele povo até aquele lugar, porque Deus queria curar eles primeiro. Então, às vezes, Deus está nos colocando em situações, às vezes nos levando até para o deserto, mas primeiro Ele quer nos curar. Para que eu possa viver a colheita, eu tenho que ser curada muitas vezes em algumas áreas. Porque nós falamos de colheita, nós só queremos colher, mas muitas vezes não queremos passar o processo até chegar na colheita. Tudo há um processo. Deus já tinha feito uma promessa que ia levar aquele povo numa terra que emana leite e mel. Deus já tinha feito uma promessa de uma grande colheita que eles iam viver. Porém, eles estavam murmurando o tempo todo. O tempo todo. Deus mandava água, Deus mandava comida, eles murmuravam. Deus, em todo momento, quando não era contra Deus, era contra os líderes. Então, toma cuidado com as suas murmurações. Porque nós estamos aqui declarando uma palavra de colheita. Mas, de repente, você mesmo pode fazer com que a sua colheita não venha. Nós mesmos às vezes, impedimos de viver a colheita que Deus está falando para nós. Às vezes, nós mesmos bloqueamos as promessas que Deus tem para nós. E aí você vai pôr culpa no pastor, você vai pôr culpa no líder, você vai pôr culpa na igreja, porque a palavra veio, por que eu não estou vivendo isso? Eu vejo que os irmãos dão testemunho, mas isso não está acontecendo na minha vida. Então, muitas vezes nós temos que refletir, será que nós estamos semeando murmurações? Não reclame, somente adore ao Senhor. Não murmure daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Tudo é um processo. Talvez você não entenda hoje, mas lá na frente você vai entender. Por que você está passando por alguns processos? Aquele povo, eles precisavam ser curados, porque eles tinham uma viagem longa pela frente, eles precisavam de uma cura. E ali, Deus ainda foi misericordioso, que ainda eles murmuraram, e Deus ainda teve misericórdia. Falou, Moisés, está vendo aquele galho de árvore? Coloca ela na água, que eu vou tirar a amargura da água e esse povo vai beber água. Eles precisavam ser curados. E muitas vezes nós precisamos ser curados em algumas áreas da nossa vida, para nós podermos viver a nossa colheita. Mas o que eu queria falar nessa noite, na verdade, é sobre a semeadura. Por isso que eu falo que o que o Laércio falou veio bem de encontro. Porque para eu viver uma grande colheita, primeiro eu vou ter que semear, eu vou ter que entender o princípio da semeadura. Se eu não estiver semeando, eu não vou colher. Eu preciso primeiro aprender a semear. E quando eu falo semear, muitas vezes as pessoas já relacionam ao dinheiro, né, na vida financeira. E o princípio de semear não é só na vida financeira. Nós precisamos semear em todas as áreas da nossa vida. Será que nós estamos semeando? Eu falei de paciência, de bondade, de paz. Talvez você quer ter um lar de paz. Será que você tem semeado paz onde você coloca o pé? Será que você quer que as pessoas sejam misericordiosas com você? Mas será que você tem sido misericordioso com as pessoas? Você quer ser amado, mas será que você tem amado as pessoas? Tudo isso faz parte de uma semeadura. Porque tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Se você semear paz, você vai colher paz. Se você semear discórdia, você vai colher discórdia. Tudo depende daquilo que nós plantamos. Tudo que nós semeamos. Eu queria pedir para a mídia colocar o livro de Gálatas, capítulo 6, no versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os teus bens com aquele que o instrui.
Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Se nós semearmos bondade, nós vamos colher bondade. O problema é que tem muitas pessoas que durante anos, talvez hoje você está vivendo uma colheita que você semeou lá atrás. Talvez os processos que você tem passado hoje são as semeaduras que você fez no passado. E muitas vezes nós vamos ter que orar e se arrepender, porque às vezes semeamos coisas ruins, que vai trazer colheitas ruins. Muitas pessoas já entenderam o processo da semeadura e talvez hoje já estão colhendo, fazendo grandes colheitas. Mas nós precisamos entender que a primeira regra da semeadura e da colheita, ninguém pode dizer que não colhe por falta de semente. Ninguém pode dizer, eu não colho porque não tem semente. Lá em Gênesis diz que, depois que Noé saiu da arca, falou que enquanto tiver terra haverá semente. Então o Senhor, Ele nos dá a condição de semearmos. Enquanto haverá terra, haverá semente. Nós entendemos que quando você planta, né, a palavra do Senhor fala que tudo que você planta na terra, você vai colher. Não tem como eu plantar batata e colher tomate. Não tem como eu plantar repolho e colher uma flor. Plantar uma flor e colher uma árvore. Isso é no reino físico, no mundo físico. Mas a lei da semeadura, ela também vale para o reino espiritual. Então, a lei da semeadura, ela também abrange o nosso mundo espiritual. Tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Quando eu semeio misericórdia, a palavra diz que eu vou colher misericórdia. Em Gálatas 6, em Mateus 6, Mateus 5, pode colocar para mim, Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, quando eu sou misericordioso com alguém, eu estou semeando misericórdia, eu vou colher misericórdia. Quando eu semeio a bondade com alguém, vou colher a bondade também. Agora, se eu sou aquela pessoa que eu gosto de resolver tudo do meu jeito, a Bíblia nos dá o direito de fazer as nossas escolhas. Ou eu vou agir da maneira que eu quero, ou eu vou agir de acordo com os princípios da palavra. Deus, Ele nos dá a liberdade de fazermos as nossas escolhas. Ou eu vou semear, como diz no reino espiritual, semeando amor às pessoas, semeando bondade às pessoas, semeando misericórdia com as pessoas, sendo misericordioso. Por isso que eu perguntei aqui, quem queria misericórdia? Quando a gente entender esse segredo espiritual, é uma chave que vira na nossa vida. E nós vamos começar a viver coisas poderosas na presença de Deus. Talvez você tenha pregado o evangelho a tantas pessoas, talvez você tenha levado a palavra para tantas pessoas, e você fala, mas eu não vejo resultado. Começa a semear no reino espiritual. Muitas vezes nós queremos que as pessoas entendam as coisas do nosso jeito, nós queremos fazer a pessoa entender, às vezes, goela abaixo, né? Aquilo que nós já entendemos, os processos que nós já passamos, muitas vezes estamos vivendo, mas nós não entendemos que muitas pessoas ainda precisam que a gente tenha misericórdia, que a gente ainda tenha amor, que a gente ainda pegue na mão e carregue aquela pessoa para que ela possa se aproximar de Cristo. Muitas vezes nós vamos ter que ter um certo cuidado. Eu sempre digo, né, muitas vezes tem situações na nossa vida, tem ambientes, talvez você passe por isso na sua casa, no seu trabalho, que você quer explodir, que você,
né? Quer, como diz lá no mundo, quer soltar os cachorros. Quantas vezes nós passamos por alguns processos que você, ou no trânsito, você já fica nervoso, quer falar coisas que não provém, e aí você já está semeando coisas que lá na frente você vai colher. Mas eu sempre digo assim, quem tem Jesus sou eu. Esse é meu segredo. Quando vem aquela vontade de explodir, quando tem aquela vontade de fazer algo que eu sei que eu vou semear uma coisa ruim, eu falo, quem tem Jesus sou eu. Fulano não tem Jesus. Então eu tenho que ter o Jesus por mim e por ela. Então muitas vezes nós vamos ter que semear de boca fechada. Muitas vezes nós não vamos poder abrir a nossa boca. Então sempre, né, muitas pessoas se estressam, às vezes com o patrão, no ambiente de trabalho, às vezes da sua própria casa, quer explodir. Mas se você quer um lar de paz, você vai ter que plantar paz. As pessoas vão ter que olhar para você e ver paz na sua vida. Se você quer ter um ambiente de trabalho tranquilo, as pessoas vão ter que olhar para você e ver que você é a diferença, que você é a luz daquele ambiente. Porque eu não posso ser igual, porque o nosso reino não é dessa terra. Eu não posso andar como as pessoas andam, eu não posso viver como as pessoas andam. Porque se eu quero ter um ambiente diferente, quem é o transformador de ambiente sou eu. Nós somos os transformadores de ambientes. Somos nós que vamos transformar os ambientes que nós estamos. Somos nós que vamos semear nos ambientes que nós estamos. Nós precisamos entender que a semeadura ela não está só relacionada à vida financeira, a ganhar muito dinheiro, a ter um bom trabalho, a ter uma vida próspera. Ela está semeada com tudo que nós fazemos, desde a hora que nós levantamos da nossa cama. Desde a hora que você sai da sua cama, você já está semeando. Semeando dentro da sua casa, com a sua família, semeando bondade, semeando amor com aqueles que não conhecem a Jesus. Você sai, pega um ônibus, muitas vezes você vai se estressar, mas você vai ter que semear dentro do ônibus. Se você vai de carro, muitas vezes vai ter que semear no trânsito, ficar de boca fechada. Porque senão a colheita vai vir. E se eu plantar coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Lá no mundo as pessoas falam que é a lei do retorno, né? Se você fala mal de alguém, você julga alguém, você critica alguém, daqui a um pouco essas pessoas vão estar falando mal de você também, porque você semeou lá atrás. Fala, mas por que estão falando mal de mim? Por que estão me criticando? Porque muitas vezes nós já semeamos isso. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós semeamos no reino espiritual. Esse é um segredo que nós temos que entender todos os dias. É fácil? Não. O caminho de Deus ele é estreito. Não é fácil, muitas vezes vai ser estreito. Você semear amor para aquele que está falando mal de você. Você amar aquele que está te julgando, você amar aquele que está te apontando, você amar aquele que está te criticando. Mas eu tenho que amar. Esse é uma semeadura. Quantas vezes nós queremos agir pela nossa própria razão? A nossa carne ela vai sempre gritar mais alto. Mas eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu semeio. Com as palavras que eu semeio, com as palavras que eu lanço. Porque a semeadura ela vem. E para que nós venhamos viver um ano de 2025 extraordinário, eu vou ter que semear em todas as áreas. Eu vou ter que semear para que vidas possam vir até a presença de Deus. Para que a sua família seja alcançada, você vai ter que semear mais amor. Para que a sua família seja alcançada, você vai ter que semear mais misericórdia, mais compreensão. E você vai acabar transformando todo o ambiente que você vive. Nós precisamos semear. Aquele povo, eles semearam murmuração. Eles murmuravam, se você ler o livro de Êxodo, toda a caminhada deles naquele deserto, eles estavam em todo o tempo murmurando. Deus mandava comida, mas eles estavam murmurando. Deus estava ali presente, mas eles estavam murmurando. Eles murmuravam por tudo, eles se rebelavam por tudo. Isso acaba retardando aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Nós precisamos aprender a lei da semeadura para que eu possa viver um 2025. Quando chegar lá em dezembro, você falar, eu colhi tudo que eu semeei. Eu semeei, minha família está na presença de Deus.
Eu semeei e vi vida sendo transformada. Eu semeei e hoje eu posso dizer que eu estou vivendo coisas grandiosas na presença de Deus. Nós precisamos semear. Semear paz, semear amor. Tudo que nós semeamos, quando nós começarmos a colher, quando vier a colheita, nós vamos viver uma colheita extraordinária. Tudo que nós estamos plantando de amor, de bondade, todas as sementes boas, elas serão uma grande colheita na nossa vida. Talvez muitas pessoas se desanimam com a espera da colheita, né? Talvez está perto de viver uma grande colheita e lançam tudo fora, né? Como os murmuradores que nós lemos aqui. Às vezes a gente lança tudo fora, tudo aquilo que Deus já profetizou, Deus já falou que nós vamos viver, mas às vezes pela espera nós não queremos mais semeá-lo, jogamos tudo fora, queremos jogar tudo para o alto. Mas nós temos que tomar cuidado, né? Porque para não jogar tudo fora, porque a Bíblia fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para nós vermos todas as coisas. Há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Talvez você tenha tentado, mas a palavra de hoje é semeia, semeia, semeia. Não estou vendo nada, estou semeando. Não estou vendo nada, estou semeando. Não estou vendo nada, estou semeando. Vou continuar semeando. Estão se levantando contra mim, eu estou semeando. Estão me criticando, eu estou semeando. Estão me apontando, eu estou semeando. Estão me julgando, eu estou semeando. Esse é o segredo. Estão se levantando contra mim, eu estou semeando. Estão dizendo que eu não vou chegar em lugar nenhum, mas eu estou semeando. O segredo é continuar semeando. Semeando amor, semeando paz, semeando bondade, semeando misericórdia. Continue semeando. O agricultor, ele semeia sem ver. Talvez demore até para que ele veja a semente brotar. Como já foi falado aqui, né? Tem a árvore que você planta. Foi o Lucas que falou, né? Você planta e não consegue ver porque vai demorar muitos anos para nascer. A mangueira? Tem semente que talvez seus filhos vão colher, sua descendência vai colher, sua geração vai colher. Todo mundo vai colher, porque eu planto. Eu sempre digo, eu não estou preocupada se eu vou colher não, mas se a minha descendência colher, se os meus discípulos colher, eu falo assim, eu quero que os meus discípulos cheguem em lugar que eu não cheguei, que eles vão para as nações, mesmo que eu não fui, que eles alcancem lugares que eu não alcancei, que eles possam viver coisas que eu não fiz. Esse é o segredo. Eu quero semear na vida deles para que eles vivam e vão muito mais além do que eu vou. Esse é o segredo. Desejar semear na vida daqueles que vão chegar em lugares que você não chegou. Nós vamos semear. Eu creio que 2025 vai ser um ano que nós vamos ter muitos testemunhos nesse lugar. Não só testemunhos de vida financeira, como foi dito aqui. A semente financeira, nós vamos viver também. Mas nós temos que entender que, para que eu possa viver uma vida plena, não é só a área financeira. Muitas pessoas estão só preocupadas com o financeiro. Uma vida próspera, um bom trabalho. Só estão preocupados com o lado financeiro, mas nós precisamos entender que a semeadura que nós vamos viver não é só na vida financeira, não. Nós temos que fazer uma análise da nossa vida, o que eu tenho semeado, porque muitas vezes eu venho para a casa de Deus, eu leio a Bíblia, eu estou nos cultos, mas lá fora eu não estou semeando misericórdia na vida das pessoas. Às vezes eu estou na presença de Deus, mas lá fora eu não estou semeando amor na vida das pessoas.
Nós precisamos virar essa chave, para que nós venhamos ter uma vida plena, uma vida abundante diante de Deus, para que nós possamos viver grandes coisas. Nós temos que semear a bondade, semear o amor, julgar menos, falar menos das pessoas e amar mais, criticar menos e amar mais. Porque muitas vezes nós queremos apontar os defeitos das pessoas, nós queremos julgar as pessoas, quando deveríamos muitas vezes estar orando por aqueles que muitas vezes estão caídos, muitas vezes aqueles que estão desanimados. Semeie oração na vida de pessoas que você olha e não está mais caminhando com você, porque um dia você vai precisar e vai ter pessoas orando pela sua vida. Semeie as suas orações, que muitas vezes nós queremos somente olhar para os defeitos. Podemos ter uma colheita na vida financeira? Sim. Eu queria pedir para a mídia colocar em 2 Coríntios 9. A palavra diz: digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Cada um contribui segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abunde em toda a boa obra. Amém? Quem recebe essa palavra? A sua colheita financeira vai depender da sua semeadura também. Muitas vezes nós queremos dar o pior para Deus, mas queremos ter uma colheita grandiosa. Às vezes queremos dar o pior para Deus, mas queremos viver uma colheita grandiosa. A Bíblia fala que o Senhor, Ele quer fazer-nos abundar em todas as coisas. Depende da nossa, quando nós investimos no reino espiritual, quando nós lançamos a nossa semente no reino espiritual, vai depender de quanto nós do que nós semeamos, do que nós acreditamos. Nós precisamos saber que tudo vem do Senhor, que nós somos dependentes dEle. Tudo vem dEle, nada vem de nós. Tudo que nós temos, muitas vezes queremos negligenciar amor, afeto, mas o Senhor, Ele nos amou primeiro. Ele já nos deu o amor. Jesus, Ele já se entregou por nós. Ele já foi misericordioso com nós. Nós fomos alcançados pela misericórdia dEle, mas não queremos ter misericórdia com os nossos irmãos. Fomos alcançados pelo amor que Ele teve por nós, de se entregar na cruz, mas não queremos amar o nosso irmão, porque é muito fácil amar a Deus, mas eu não amo o meu irmão, que muitas vezes eu vejo. Nós precisamos olhar com um olhar de misericórdia para aqueles que estão ao nosso redor. É tempo de semear. Semear uma semeadura espiritual, para que nós possamos ter a nossa vida transformada. Talvez você está bebendo as águas amargas, muitas vezes não quer semear o perdão. A Bíblia fala de uma parábola de um homem que um servo foi pedir para o seu senhor perdoar a sua dívida. O Senhor foi lá e perdoou a dívida dele. Mas quando ele estava voltando, que ele encontrou alguém que servia a ele, que devia para ele, ele ainda falou: não, eu não perdoo. Aí o Senhor dele: então vai para a prisão. Eu perdoei a sua dívida, mas você não perdoou a dívida de alguém que te devia. E muitas vezes nós estamos assim, aprisionados. Quantas pessoas aprisionadas porque não conseguem perdoar? Jesus, Ele já perdoou os nossos pecados.
Jesus, Ele já carregou na cruz os nossos pecados, Ele já nos perdoou, mas muitas vezes estamos aprisionados, como aquele homem sem querer perdoar as pessoas. Deixa embora, perdoa. Muitas vezes não semeamos o perdão na vida das pessoas. Ah, não foi eu que errei, foi o fulano que fez, foi ele que falou, foi ele que me acusou, foi ele que fez. Nós queremos ficar sempre justificando. Perdoa. Não interessa quem fez, não interessa da onde começou. Perdoe, se liberte logo. Talvez você está na presença de Deus e não está vivendo uma colheita porque você ainda não perdoou alguém. Talvez está vivendo uma prisão, uma falta de perdão, e não consegue viver uma colheita na sua vida, não consegue viver uma vida extraordinária em Deus, porque está aprisionado ao passado. Quantas pessoas estão aprisionadas e não conseguem viver uma transformação? Ainda estão carregando amargura, estão como aquelas águas de Mara. Mara significa amargurada. Quantas pessoas estão amarguradas ainda porque estão na presença de Deus, estão em todos os cultos, mas ainda carrega uma prisão porque não conseguiu perdoar. E aí, por que a minha vida não é transformada? Por que eu não consigo viver essa colheita? Nós precisamos entender que para vir a colheita, nós vamos ter que perdoar também. Temos que liberar perdão. Talvez se você chegou aqui nessa noite e falar, não, eu não consigo perdoar. Tudo menos perdão. A gente conversa às vezes com algumas pessoas e elas falam, não, eu posso fazer tudo, mas perdoar eu não perdoo. Quantas pessoas estão aprisionadas a vida toda por um relacionamento que não deu certo e não consegue viver uma vida plena com Deus, não consegue viver uma colheita extraordinária com Deus, porque ainda estão presos. Isso impede nós vivemos uma grande colheita. Libere o perdão. Ah, fulano fez isso, quem vai trabalhar na vida do fulano é Deus. Ah, ele não quer me perdoar, não importa, se ele vai te perdoar, é você que tem que perdoar, se ele vai te perdoar também, isso é ele com Deus. Agora você precisa ficar livre, para viver a sua colheita, para viver tudo aquilo que Deus tem para você, para viver uma vida plena. Nós precisamos entender o princípio da semeadura. Nós precisamos entender que a semeadura não vai ser somente na nossa vida financeira, mas vai ser em todas as áreas. Talvez você já profetizou grandes coisas na sua vida financeira, quando começou o ano, eu vou viver uma vida abundante, eu vou ter um bom emprego, mas começa a refletir essa noite, em qual área da sua vida você precisa semear mais. Talvez não seja só financeira. Talvez seja mais paciência com o seu próximo. Talvez seja mais bondade. Talvez seja menos julgamento. Talvez seja mais paz. Tem gente que fala assim, eu sou assim mesmo, sou barraqueira, resolvo tudo do meu jeito, né? É do meu jeito. Me perdoa, Jesus, mas eu sou assim, eu nasci assim, né? Essa síndrome não pode estar no povo de Deus, não. Eu nasci assim, mas cada dia o Senhor tem me transformado. Cada dia o Senhor tem me moldado. Ele está nos moldando a cada dia. Não importa como você nasceu, não importa como você chegou aqui, talvez você era de um jeito, mas hoje Deus, Ele está nos moldando. Ele está nos transformando. E cada dia mais eu morro e Cristo vai viver em mim. Cada dia mais somos mais parecidos com Jesus. Essa é a nossa meta. Nós semeamos para a eternidade. Nós estamos aqui semeando para uma vida eterna com Jesus. Mas enquanto nós estamos nesta terra, nós devemos desfrutar de uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de alegria, porque enquanto nós vivemos aqui, nós temos que desfrutar de uma vida abundante. E viver uma colheita abundante.
uma medida recalcada, sacudida, transbordante em todas as áreas. Porque as promessas, diz lá em Deuteronômio 28, diz que se aquele que ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, as bênçãos virão e alcançarão. Quando eu ouço, quando eu vivo os princípios da palavra, quando eu declaro, Senhor, eu quero viver de acordo com a tua palavra, as bênçãos virão e alcançarão. Quem quer ser alcançado pelas promessas de Deus? Creio que todos querem ser alcançados. Então começa a andar segundo os princípios da palavra. Viver com Cristo não é fácil. O caminho é estreito. Vamos ter que renunciar a muitas coisas. Vamos ter que engolir seco muitas vezes. Somos cristãos, vamos ter que fechar a boca muitas vezes. Mas sabendo que quem nos justifica é o Senhor. Quem é o nosso juiz é o Senhor. Ele é o nosso juiz. E muitas vezes vamos ter que estar em silêncio. Senhor, é o Senhor que nos justifica. Muitas vezes queremos nos justificar para as pessoas, mas é Ele que vai nos justificar. Não é fácil semear. Não é fácil semear. Lá o Salmo 26, que aqueles que semeiam em lágrimas. Deixa eu colocar lá no Salmo 126. Salmo 126, versículo 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, talvez nós vamos semear com lágrimas. Muitas vezes vamos ser afrontados, vamos ter que semear amor com lágrimas. Muitas vezes vamos ser acusados, vamos ter que semear amor com lágrimas. Muitas vezes não estão sendo misericordiosos com nós, mas nós vamos ter que semear com lágrimas. Porque aquele que leva a preciosa semente da semeadura, andando e chorando, volta lá com seus molhos de vida. Então você vai colher uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Eu creio nessa palavra de 2025. Eu creio que essa igreja vai viver uma colheita extraordinária. Eu creio que nós vamos a cada dia ser mais moldados, conforme o Espírito Santo tem nos moldado. Eu creio que nós vamos aprender a semear em todas as áreas. Eu creio que 2025 vai ser marcado na nossa vida. Eu creio que quando chegar dezembro haverá muitos testemunhos aqui neste lugar. Nesse altar será um lugar de testemunhos. Porque quando nós entendemos os princípios da palavra, quando nós andamos segundo os princípios da palavra, nós vivemos uma vida abundante em Cristo. E Deus, Ele tem grandes promessas. Deus, Ele tem grandes coisas. Lá em Isaías 58, eu queria abrir Isaías 58. Porventura é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa dos pobres abandonados. Quando vires o nu, cubra e não te escondas da tua carne. Essa é uma semeadura. Então romperá a tua luz como a alva. Olha aqui, uma promessa de Deus. Quando você semear na vida de alguém, talvez de um pobre, de um necessitado, você vai romper a tua luz com a alva. A tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha a promessa de Deus para aqueles que são misericordiosos. Talvez ajudando o próximo, talvez semeando no reino. Então romperá a tua luz. O próximo. Então clamarás e o Senhor responderá. Gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Então o Senhor, você clamará ao Senhor e Ele te ouvirá. Você gritará e Ele te ouvirá. Quando nós começarmos a entender o princípio da semeadura, o princípio de andar
segundo a vontade de Deus, segundo os princípios da palavra de Deus, grandes coisas virão sobre a nossa vida. Ele vai ouvir o seu clamor, Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai curar as suas enfermidades. Aleluia. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. O próximo, por favor. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, olha só, quando você ajuda o necessitado, quando você é misericordioso com o faminto, com o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Você vai resplandecer em qualquer lugar. Você vai resplandecer aonde você está, você vai resplandecer. Por pior que seja o ambiente de trevas, o Senhor será contigo. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos. E fortificará os teus ossos e será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltarão. Olha as promessas de Deus para nós quando nós abrimos o nosso coração para viver os princípios da palavra do Senhor, quando nós decidimos que viver uma vida de semeadura, quando nós decidimos abrir mão da nossa própria vontade, do nosso próprio eu. Aleluia. 12. E os que de ti procederam edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e clamar-te-ão, reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Olha só, o Senhor te chama para levantar os lugares assolados, reparador de roturas. Talvez você vai chegar em lugares que está totalmente assolado, mas o Senhor Ele vai te dar a sabedoria, a capacidade para restaurar. Se desviares o teu pé, não pula o 14. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai, Jacó, porque a boca do Senhor o disse. O Senhor faz uma promessa de nos levar em lugares altos. Quando nós começamos a entender o que é a importância de ver os princípios da palavra, nós começamos a viver coisas poderosas na presença de Deus. Não tem como servir a Deus e não viver os princípios da palavra dEle. Não tem como servir a Deus e ficar em cima do muro. Um dia eu faço, um dia eu não faço. Deus não tem nada com quem está em cima do muro. Uma hora nós temos que decidir que lado nós vamos ficar. Ou eu fico em cima do muro e vivo de qualquer jeito, ou eu vou para o lado do Senhor e para o Senhor, eis-me aqui. Mesmo em lágrimas, chorando, eu vou semear. Mesmo no deserto, bebendo águas amargas, eu vou semear. Mesmo nos dias difíceis, eu vou semear. Mesmo enfermo, mesmo com dor, eu vou semear. Mesmo triste, eu vou semear. Mesmo sendo afrontado, eu vou semear. Mesmo sendo criticado, eu vou semear. Não importa como você vai semear, continue semeando com lágrimas, com alegria, porque a colheita vai vir, e você vai começar a desfrutar das promessas de Deus sobre a sua vida. Não tem como eu desfrutar de promessas de Deus se eu não tiver uma vida plena com Ele. Não tem como eu desfrutar das promessas de Deus se eu não abrir mão das minhas próprias vontades, do meu próprio eu. Não tem como eu ter uma vida plena com Deus se eu não disser não para mim mesmo, para minha carne. A nossa carne sempre vai querer fazer o contrário da palavra de Deus. A nossa carne sempre vai querer gritar o contrário. Vai lá, briga, vai lá, xinga, vai lá, reclama, vai lá, murmura. A nossa carne vai querer murmurar o tempo todo. Mas quando nós começarmos a entender que a semeadura, ela tem que fazer parte da nossa vida. Quando nós começarmos a entender que a semeadura tem que fazer parte, é um princípio que nós temos que viver, para que eu possa conquistar lugares altos, para que eu possa conquistar grandes coisas. Um dia você vai estar aqui que nem um Laércio, testemunhando tudo que Deus fez.
Um dia você vai estar aqui testemunhando, vivendo todas as promessas de Deus, porque nós queremos viver as promessas, mas não queremos pagar o preço. Muitas vezes queremos viver as promessas, mas não queremos pagar o preço de passar pelo deserto, de ser tratado, de ser curado. Nós achamos que é fácil. Senhor, eu quero chegar, eu vou fazer, eu vou viver, mas existe um processo, e o processo não é fácil, muitas vezes é doloroso. O processo é doloroso. Quantas vezes chorando, quantas vezes em lágrimas, mas nós temos que estar de pé. O processo nem sempre vai ser fácil. Muitas vezes vamos ter que beber as águas amargas lá de Mara para ser curado. Mas também depois que passar, você vai desfrutar das promessas de Deus. Depois que passar, você vai chegar na terra queimando a leite e mel. Aí você vai carregar aqueles cachos de uva que você não vai conseguir segurar. Você vai pegar as suas promessas, as suas bênçãos, não vai conseguir nem carregar. Você vai precisar pedir ajuda para os seus irmãos. Você vai lançar a sua rede. Você vai pegar uma pesca extraordinária que você vai ter que dividir toda aquela colheita com outras pessoas. Muitas vezes a sua colheita vai ser tão extraordinária que você vai ter que repartir. Olha, é muito para mim. Eu não consigo desfrutar de tudo isso. Eu não vou conseguir desfrutar de tudo isso. Eu vou ter que repartir. Eu vou ter que semear na vida de outras pessoas. Porque toda colheita eu tenho que dividir. Toda colheita eu vou ter que semear também. Eu vou ter que semear na vida de alguém. A colheita vai ser extraordinária, irmãos. Não desista. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para a sua condição atual. Se nós olharmos para a nossa condição atual, muitas vezes fala, Senhor, eu não vou conseguir. Eu não vou viver isso. Quantas vezes estamos olhando para a nossa situação, mas Deus, Ele já te viu lá no futuro. Você está se olhando agora, mas Deus já te viu lá na frente. Talvez você chegou aqui quebrado, arrasado, sem dinheiro, desempregado, mas Deus já te viu lá na frente. Deus já está te olhando, já te vendo como vai ser o seu futuro. Mas para isso eu preciso beber os princípios da palavra. Não tem como eu não beber os princípios da palavra e desfrutar de uma colheita. Eu preciso andar segundo o propósito de Deus. Aqui ó, o manual de instrução. Aqui ó, ela nos ensina todas as coisas. Toda a semeadura está aqui ó. Quer entender como semear, como honrar? Está na palavra. Eu cheguei aqui, o Lucas estava explicando sobre a meditação na palavra, sobre a importância de meditar a palavra, de ter um caderninho do lado, anotando tudo que você lê, que você entende. Aqui está o segredo de uma grande colheita. Aqui está o segredo de viver uma colheita extraordinária. Aqui te ensina a ser bom pai, aqui te ensina a ser bom filho, aqui ela vai te ensinar a ser uma boa esposa, um bom marido. Aqui você vai aprender com relação à sua vida financeira, com relação à sua vida profissional, como você ser um bom empregado, como você ser um bom patrão, está tudo aqui. Nós já nascemos com o nosso manual escrito, só que nós às vezes não queremos abrir para ler. Não queremos abrir para ler um manual. Sabe quando você compra um equipamento que está tudo em inglês, ou vem lá da China, você vai lá e mexe de qualquer jeito, quando vai lá, quebra o aparelho porque você não leu? Às vezes nós somos desse jeito. A gente faz de qualquer jeito. Aí dá tudo errado. Aí corre lá no pastor, corre lá no líder, olha, está tudo errado. Aí o líder vai lá, pega a palavra, olha filho, com o maior amor, com a maior paciência, porque ele é um semeador, né? Ele vai ter que ter paciência. É assim, faz desse jeito. Maior amor, olha, faz assim. A palavra está lá escrita, mas nós não queremos consultar o manual. Como que eu devo semear? Como que eu devo viver os princípios da palavra? Não queremos. Às vezes é preguiça de ler, né? A nossa carne fala mais alto. Ah, vou dormir, não vou ler não. Tira um tempinho todos os dias. O Senhor falou para Josué, Josué,
medita na minha palavra, dia e noite, e todo o seu caminho prosperará. Quer ter uma vida próspera? Medita na palavra do Senhor. Josué não olha para a direita, não olha para a esquerda. O Senhor falava para Josué: Josué, não olha, porque se a gente olhar para a nossa circunstância, a gente para. Se a gente olhar para a nossa luta, a gente afunda, a gente para. Se a gente olhar para a nossa dificuldade, a gente não consegue prosseguir. Mas Deus falou para Josué: Josué, você vai ter que conduzir esse povo. Josué não se sentia talvez preparado para assumir o lugar de Moisés, mas falou: é você que vai conduzir o povo agora. Ele foi treinado para isso, ele estava em treinamento para isso. Josué, olha, você quer um segredo? Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Se você olhar, você afunda, você cai. Medita na minha palavra dia e noite. Medita na palavra do Senhor dia e noite. Viva os princípios da palavra. Em tudo que você fizer, Josué, eu serei contigo. Tudo que você fizer, Josué, você vai prosperar. Traduzindo para os dias de hoje, olha, igreja, medita na minha palavra. Medita na minha palavra, igreja. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para a circunstância, não olhe ao redor, não olhe para as circunstâncias desse mundo, olhe somente para o Senhor. Tudo o que você fizer vai prosperar, porque eu serei contigo. Só que se você ler lá, Deus falou para Josué várias vezes: esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Não te mandei eu, Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Está lá no capítulo 1 de Josué. Deus toda hora fala: Josué se esforça, Josué se esforça. Pensa que Josué também não desanimava, não vinha as dificuldades, não vinha as lutas, vinha. Mas Deus falou: Josué se esforça. Vai ser difícil? Vai. O caminho é difícil? É. O caminho é estreito? É. Mas se esforça, Josué. Lá na frente eu vou estar com você. Então, igreja, se esforça. Está difícil? Se esforça. Se esforça. Continue semeando. Continue semeando mesmo milagres. Continue semeando. Tudo que você fizer, se você tiver segundo a palavra do Senhor, tudo que você fizer prosperará. Amém? Eu queria pedir para você ficar de pé. Talvez nessa noite você até aqui fala: Senhor, eu tenho errado. Eu tenho semeado da maneira errada. Senhor, eu não tenho semeado amor, eu não tenho semeado misericórdia na vida das pessoas. Eu quero mudar a minha semeadura. Muitas vezes precisamos mudar a nossa semeadura. Faça uma reflexão aonde você precisa semear. Aonde está faltando você semear, para que você possa virar uma chave, para que você possa ter uma vida plena com Cristo. Comece a refletir: Senhor, eu não tenho amado tantas pessoas. Feche seus olhos. Senhor, eu não tenho sido misericordioso. Senhor, eu tenho me estressado demais. Eu não tenho carregado paz nos ambientes que eu estou. Onde você precisa semear mais? Talvez fale: Senhor, eu não consigo contribuir para o teu reino. Eu não consigo ajudar o meu próximo. Eu não consigo ter misericórdia do necessitado. Eu preciso mudar. Se arrependa nessa noite. Se arrependa, fala: Senhor, eu preciso ser moldado. Talvez nessa noite você precisa, em alguma área da sua vida, ser moldado. Ser mais paciente com as pessoas. Ter mais paciência. Talvez você precise apontar menos as pessoas, julgar menos e amar mais. Reflita nessa noite, onde você precisa se arrepender. Porque eu creio, nós estamos no princípio do ano ainda, eu creio que lá na frente vai ser o tempo da colheita. Começa a refletir nessa noite. Senhor, nós estamos aqui diante do teu altar, Pai. Senhor, olhe para nós essa noite. Senhor, em alguns momentos, Senhor, nós não conseguimos amar as pessoas. Senhor, em alguns momentos, às vezes nós não temos paciência para lidar com aqueles que ainda
não chegaram na tua presença. Em alguns momentos, Senhor, eu não tenho carregado a paz. Senhor, em alguns momentos talvez eu tenha murmurado. Mas essa noite eu quero me arrepender, Senhor, de todas as semeaduras ruins que eu semeei, Senhor. Ah, Senhor, nessa noite nós estamos aqui diante da tua presença. Que nós possamos aprender a semear, Senhor. Em todas as áreas da nossa vida, nos ensina a viver os princípios da tua palavra, Senhor. Nos ensina a viver segundo os princípios da tua palavra. Para que nós possamos viver a colheita, Senhor. Para que nós possamos desfrutar das promessas. Para que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Ah, Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa às vezes que eu deixei de amar alguém. Me perdoa às vezes que eu não perdoei, Senhor. Que eu me neguei a perdoar alguém, Senhor. Me perdoa, Deus. Me perdoa às vezes que eu disse não, Senhor, para a tua obra. Às vezes que eu disse não para aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Me perdoa às vezes que eu negligenciei de fazer, de viver os propósitos que o Senhor tem na minha vida. Me perdoa, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós estamos aqui nos arrependendo nessa noite, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, nós possamos entender, Senhor, que devemos semear. Que nós devemos andar segundo os princípios da tua palavra, Senhor. Perdoa, Senhor, às vezes que eu falei mal de alguém. Me perdoa, Senhor, às vezes que eu critiquei alguém, Senhor. Me perdoa às vezes que eu julguei, Senhor. Ah, Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, nos arrependendo, Senhor. Que nós venhamos desfrutar das Suas promessas, Senhor, nesse ano de 2025. Que nós possamos viver uma colheita extraordinária, Senhor, em 2025. Tira do nosso coração toda idolatria ao dinheiro, toda idolatria ao mamon. Muitas vezes nós valorizamos mais, Senhor, o dinheiro do que a tua casa. Ah, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Perdoa as vezes que nós somos avarentos e não semeamos na tua casa. Tira de nós toda a avareza, Senhor. Ah, Senhor, venha nos transformar, venha nos moldar, Senhor. Venha nos moldar nessa noite. Nós nos arrependemos nessa noite, Senhor. Cria em nós, Senhor, um coração puro. Cria em nós um coração reto diante da Tua presença, Senhor. Nos faça entender, Senhor. Ah, Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. A Tua palavra diz que Tu és um Deus que perdoa. Tu és um Deus de misericórdia, Senhor. Nós nos humilhamos diante da Tua presença nessa noite, Senhor. E reconhecemos, Senhor, que nós precisamos cada vez mais, Senhor, da Tua presença. Nos ajuda, Senhor. Nos transforma cada dia, Senhor. Nos molda segundo a Tua vontade. Nos molda, Senhor. Talvez essa noite você precisa pedir perdão, talvez para alguém que está do seu lado. Não perca esse momento. Talvez você precisa se arrepender com alguém que está do seu lado. Aproveita esse momento. Fala: Senhor, eu quero sair daqui livre. Eu quero sair daqui livre nessa noite, Senhor.
Talvez você precise chegar em casa, pedir perdão para alguém. Faça isso hoje. Aleluia, Jesus.